Já se perguntaram o que pode ter acontecido com o futebol de Paulo Henrique Ganso? Pois isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Nascido no dia 12 de outubro de 1989 na região metropolitana de Belém, Henrique, como é chamado no bairro Cidade Nova, já era queridinho da vizinhança pelo que já fazia com as bolas nos pés. Louco por futebol desde pequeno, contagiava com o sorriso aberto que existia ao correr pela rua W18, na qual viveu toda a sua infância. Ganso nunca passou por dificuldades financeiras. Júlio, o pai que o criou, trabalhava na Petrobras e garantia uma condição estável à família, com casa própria e bom ensino para os filhos. Paulo Henrique chegou ao Santos em 2005, trazido pelo ídolo santista Giovani em uma transferência de R$900 mil. Antes disso, jogava futebol de salão pelo Tunaluso, dos 7 aos 15 anos. Depois passou para o futebol de campo nas categorias de base do Paysandu. Já apontado como uma das grandes revelações do futebol brasileiro, foi o camisa 10 do Santos na decepcionante campanha da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2008. Na ocasião, a equipe é uma das favoritas à conquista do título. Foi eliminada na disputa por pênaltis pelo Internacional nas quartas de finais. Na época, o jornal italiano La Gazzetta dello Sport já citava Paulo Henrique como uma das possíveis grandes revelações dessa copinha. As boas atuações e os 2 gols no torneio deram a ele uma vaga no plantel principal da equipe santista. Em 23 de janeiro de 2008, renovou seu vínculo com o clube por 5 anos, sendo promovido à equipe profissional. Estreou em 17 de fevereiro contra o Rio Preto, pelo Campeonato Paulista de 2008. A má fase enfrentada pela equipe santista no campeonato afetou o desempenho do atleta. Em 4 jogos não marcou nenhum gol nem teve atuação destacada. No Campeonato Brasileiro de 2008, Paulo Henrique por pouco foi notado. A fraca campanha da equipe, constantemente brigando contra o rebaixamento, impossibilitou boas exibições do meia, que esteve em campo em apenas 3 jogos sem nenhum gol marcado. No ano de 2010, foi campeão do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, sendo eleito o craque da competição. Já considerado o melhor meia amador do futebol brasileiro e contando com a boa fase do Santos, o meia esteve em evidência na mídia, devido às suas boas atuações, e recebeu diversos elogios e críticas esportivas, com muitos o considerando melhor que o Neymar, pela técnica apurada, lançamentos com precisão, dribles desconcertantes e visão de jogo inacreditável. Ao lado de Neymar, foi um dos mais assediados do futebol brasileiro. A estreia de Ganso pela Copa Libertadores da América foi contra o time do Colo-Colo do Chile, onde o Santos foi derrotado por 3-2, retornando apenas em 22 de junho, no segundo jogo da final contra o Peñarol do Uruguai. No jogo, Ganso foi afetado pelo longo tempo sem jogar, mas participou da jogada do primeiro gol marcado por Neymar, ajudando o Santos a vencer por 2-1, sagrando-se campeão do torneio após 48 anos. Na estreia do Santos pelo Mundial de Clubes da FIFA, Ganso deu um passe para o gol de Neymar, abrindo o placar no jogo que terminaria 3-1 para o Santos, que levaria a equipe a disputar a final com o Barcelona. Após uma longa negociação, o São Paulo anunciou a contratação do meia na madrugada de 21 de setembro de 2012, pagando um valor total de 10 milhões de euros, aproximadamente 23 milhões de reais ao Santos. Ganso de início utilizou a camisa 8 do tricolor, já que a camisa 10 era de Jadson. Sua estreia no clube ocorreu dia 18 de novembro de 2012 na partida contra o Náutico no Morumbi, com um público de 62 mil pagantes. O início de 2013 foi promissor para Ganso, começou jogando na sua posição de origem, tendo Ney Franco deslocado Jadson para a beira do campo, na posição que jogava Lucas. Marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor em partida válida pelo Campeonato Paulista, contra o Atlético Sorocaba. Seu segundo gol viria contra o Ituano. Em 17 de abril contra o Atlético Mineiro pela Copa Libertadores da América, considerada pelos São Paulinos a partida mais importante da temporada até então, Ganso teve uma atuação importante. O tricolor do Morumbi venceu a partida por 2-0, classificando-se para as oitavas de final. Mas nessa época o meia começou a ser questionado por não conseguir se firmar na equipe titular, desempenhando um fraco futebol, assim como todo o time. Foi criticado, vaiado e, para piorar a situação, perdeu uma cobrança na derrota para o Corinthians nos pênaltis pela semifinal do Campeonato Paulista. Menos de 2 semanas após a derrota para o Corinthians, o São Paulo, depois de uma campanha cambaleante na fase de grupo,
foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores pelo Atlético Mineiro com 2 derrotas. Pouco mais de 2 meses após a eliminação, Ney Franco foi demitido, sendo contratado Paulo Autuori para o seu lugar. No entanto, a má fase do time continuou e ainda mais acentuada. O São Paulo chegou a ficar 14 partidas sem vencer. Ganso, que no promissor início de 2013 tinha planos de disputar a Copa das Confederações pela seleção, não teve sequer uma oportunidade para mostrar serviço a Felipão, o então técnico da seleção. Em 2016, Ganso passou a contar com a ajuda do então novo treinador do tricolor Edgar Bauza para uma volta à seleção. Em 30 de janeiro, na estreia do clube pelo Paulistão, o meia foi o autor do gol que abriu o placar em um empate de 1-1 diante do Red Bull do Brasil. Em 5 de março, Ganso completou 200 jogos com a camisa do São Paulo, marcando o único gol da derrota por 3-1 para o São Bernardo. Devido à maior participação na marcação, uma de suas maiores deficiências, aliada à visão de jogo e à técnica apurada, voltou a ser chamado para a seleção após quase 4 anos. Disputou sob o comando de Dunga a Copa América Centenário nos Estados Unidos. Sendo um dos principais São Paulinos na Libertadores, acabou se machucando no jogo contra o Fluminense e não conseguiu jogar mais. Com a eliminação na Libertadores, o meia foi vendido ao Sevilha, realizando o sonho de jogar na Europa. Seu último gol pelo São Paulo foi no jogo contra o Palmeiras, na vitória por 1-0. Em 16 de junho de 2016, São Paulo e Sevilha anunciaram por meio de seus sites oficiais a venda de Ganso à equipe espanhola. No dia 14 de agosto, fez a sua estreia pelo Sevilha na primeira partida da Supercopa da Espanha de 2016, na derrota para o Barcelona. Em 31 de agosto de 2018, foi emprestado para Amiens da Itália por uma temporada. Fez sua estreia dia 15 de setembro, entrando no decorrer da partida contra o Lille. No dia 31 de janeiro de 2019, após uma passagem rápida pelo futebol francês, Paulo Henrique Ganso foi anunciado como reforço do Fluminense. O jogador assinou um contrato com duração de 5 anos, onde o jogador permanece até os dias de hoje. Podemos alegar que as lesões prejudicaram muito a carreira de Ganso. Sua saída do Santos para o arquirrival São Paulo não foi uma das melhores escolhas feitas pelo jogador. Porém, talvez o maior problema tenha sido a explosão de Neymar e o jogador não conseguir acompanhar essa evolução. Mas podemos alegar que mesmo com um desempenho bem abaixo do que jogava no Santos, Paulo Henrique Ganso ainda assim é um jogador bem acima da média do futebol brasileiro. E na sua opinião, qual foi o principal fato que ocorreu para Ganso decair tanto tecnicamente em campo? Deixe no comentário sua resposta. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.